Boa tarde. Como eu não gravei a aula ao vivo, eu vou repetir essa aula para vocês, para quem não teve oportunidade de assistir. Eu vou fazer tentar fazer uma reprodução a melhor que eu puder da aula que foi dada ao vivo. Ok? Assim, a gente vai trabalhar hoje, essencialmente, a gestão governamental. A gente vai tentar entender o que é gerir o Estado. Que papel é esse que o governo desempenha de gerir essa estrutura que se encarrega de ordenar, de criar um espaço econômico, social e político ordenado que a gente chama de Estado. O governo, ele, como a gente viu, no Estado Democrático de Direito, ele age por delegação, o Estado é maior que o governo é a estrutura de gestão do Estado, e ele age, por conseguinte, nos limites estritos dessa delegação. Ou seja, ele vai cumprir aquilo que lhe foi delegado. E de que maneira que o Estado delega ao governo, diz ao governo, comunica ao governo aquilo que deve ser feito? Por meio dos instrumentos formais que existem para isso, que é todo o sistema de leis, que parte desde a Constituição até o regramento de nível mais baixo, que, na verdade, é promulgado, elaborado e promulgado pelo próprio governo. Ou seja, existe um conjunto de regramentos que são feitos no nível mais alto do Estado, a começar pela Constituição, né? E aí existe um conjunto de leis cuja elaboração envolve diferentes instâncias do Estado e culmina nas casas legislativas que vão aprovar essas leis, e há todo o detalhamento dessas leis, que pode ser feito por meio de decretos e de instrumentos de nível mais baixo do que os decretos, que são os instrumentos normativos, que são aprovados, são elaborados e aprovados pelas instâncias ministeriais, pelas agências, enfim, pelo conjunto de organismos que compõem o Poder Executivo. A gente, então, ao longo dessa aula, vai tentar entender, de alguma maneira, quais são as leis que conformam ou determinam de que maneira que o governo deve executar a gestão, de que maneira que o governo deve gerir o Estado. A gente vai conversar um pouco sobre o que são os decretos, o que são as resoluções e os demais atos normativos e de que maneira que esse aparato delimita a forma de operar dos governos. E a gente vai trabalhar também as questões relacionadas ao orçamento, no sentido de que, entendendo que o orçamento estabelece aquilo que deve ser feito pelo governo, a autorização que o Congresso oferece ao governo nacional e os limites em que essa autorização é concedida em termos de montantes de recursos que podem ou devem ser alocados para cada uma dessas ações. A gente vai terminar essa sessão comentando um pouco sobre a estrutura de governança que o Estado exerce sobre o governo. O governo ele executa de acordo com algo que lhe é delegado e ele tem que, no final das contas, prestar contas ao Estado com relação ao que ele fez e demonstrar se de fato ele fez o que estava programado que ele fizesse. Vamos começar conversando um pouco sobre as leis. Que tipo de leis conformam a gestão governamental? Se a gente entender que gestão é tudo aquilo que a gente faz para implementar um certo programa de ação, a primeira coisa que o Estado precisa, de alguma maneira, definir é qual é a estrutura com a qual o governo vai poder contar para poder executar esse programa. Então, se há ministérios, se há agências, há leis que criaram esses ministérios e essas agências. Toda a estrutura da administração é prevista em lei. Quem é que propõe essas leis? O próprio governo. Quem faz a proposição
com relação à melhor maneira de gerir é o próprio governo. Ele vai fazer um plano, ele vai estudar. O governo ele se estabelece sobre algo que já existe. Então, ele vai olhar a estrutura de gestão que ele herdou e ele poderá sugerir, olha, eu preciso de mais um ministério, eu preciso de menos ministérios, eu preciso de mais uma agência ou de menos agências, eu preciso crescer ou diminuir esse ministério ou essa agência. Isso tudo é submetido ao Congresso Nacional e são leis que conformam a estrutura administrativa do governo e definem as funções que vão ser delegadas a cada segmento administrativo que for assim criado. Em seguida, há leis que gerem de uma maneira geral, leis que regulam de uma maneira geral, toda a estrutura de contratação de recursos humanos pelo governo. Então, é um conjunto de leis que rege o funcionalismo público. Esse conjunto de leis determina se pode haver contratações, se não pode haver, em que medida, que tipo de remuneração, que tipo de avaliação de desempenho, em que condições que pode haver desligamento de funcionários. Ele determina de que maneira que o governo deve gerir o funcionalismo, para que ele possa executar os seus planos. Assim, é muito importante a gente lembrar que o governo, diferente de nós, ele só pode fazer aquilo que está autorizado, inclusive no que diz respeito à gestão dos seus próprios recursos. Então, há leis que determinam a estrutura de administração e há leis que regem o funcionalismo público. Até agora, a gente está falando das entranhas do governo, né? Ou seja, como é que o governo administra seus próprios recursos. Agora, a gente também tem um conjunto de leis que regem a maneira como o governo interage com outras organizações, com outras empresas, para que lhe auxiliem ou lhe forneçam insumos para a execução das tarefas que lhe são delegadas. Então, ele precisa fazer compras, ele precisa contratar serviços. Então, há leis que regem o processo de compras e há leis que regem a maneira de contratar serviços pela administração. Então, com esse conjunto básico de leis, a gente diz, bom, então agora o governo tem os instrumentos necessários para fazer o que lhe foi delegado. E o que é que lhe foi delegado? Também é estabelecido em lei. Então, a cada período de governo, existe um conjunto de leis que vai determinar, no final das contas, quais são as missões que o governo deve cumprir. Mais uma vez, quem é que propõe essas leis? É o próprio governo eleito. Ele vai dizer, olha, eu fui eleito para fazer este programa e vai traduzir esse programa num conjunto de proposições. Isso não quer dizer, apesar do governo ter sido eleito com base nesse programa, que tudo que consta naquele programa vai ser aprovado. Porque existem outras intenções, existem outros interesses, existem outras forças políticas que estão representadas no Congresso Nacional e que impõem um sistema de freios, de balanços, e contrabalanços que acabam fazendo com que o programa de governo espelhe sim, o plano aprovado espelhe sim o programa de governo, mas não espelhe somente isso. E execute também ações que interessam ou que são importantes para outros grupamentos que não compuseram, não tomaram parte no conjunto de interessados no programa original daquele governo eleito. Então, esse é um processo dinâmico, tá certo? Existe uma lei geral que estabelece um plano plurianual e existem leis anuais que vão conformando a autorização e definindo os orçamentos, definindo os recursos que podem ser alocados para a execução do governo. E o governo ele tem no orçamento uma autorização. Ele não tem ali, o orçamento não obriga o governo a gastar aquilo. O orçamento autoriza. Agora, existe um conjunto de outras leis que regulam o que é compulsório ao governo fazer. Então, existem atividades, que são atividades que a gente chama de Estado, que têm que ser executadas sempre. Não, o governo não pode prescindir de executá-las. O governo não pode decidir, por exemplo, que esse ano não vai haver nenhum tipo de investimento, nenhum tipo de alocação de recursos para a Polícia Federal ou para o sistema de emissão de passaportes ou para defesa das fronteiras, para qualquer função dessas, que são funções inerentes ao Estado. Ele não pode deixar de fazer.
O que ele pode fazer ou não fazer são outro tipo de atividades que a gente chama de eletivas. As atividades eletivas, por exemplo, construir uma nova rodovia, fazer a pavimentação de uma rodovia que não está pavimentada. Então, essas são atividades que a Constituição entende que elas podem e devam ser feitas pelos governos quando os governos acharem que é conveniente. Os governos e obtiverem a autorização devida do Estado. Então, se trata de um sistema onde o governo tem que fazer determinadas coisas, em outras ele pode fazer ou não. Mesmo aquelas que ele tem que fazer, ele poderá investir mais nelas ou menos. O montante que vai ser investido em cada atividade, o montante de recursos que vai ser alocado a cada tipo de atividade, seja ela compulsória ou eletiva, vai depender das intenções do governo e da autorização que o governo obtiver junto à instância legislativa. A gente complementa esse sistema de leis por meio de decretos. Os decretos não são entes autônomos. Os decretos só podem ser baixados pelo Poder Executivo associados a uma autorização legislativa. Muitas leis não precisam de decretos para serem cumpridas. Outras leis precisam. Há leis que a sua simples redação contém toda a descrição do que deve ser feito ou do que não pode ser feito. Há outras leis que determinam que algo seja feito, mas delegam ao governo o papel de detalhar a maneira como isso será feito. Isso é bastante comum, porque não é da natureza da atividade legislativa definir os detalhes da gestão. A gestão é uma tarefa do governo. Então, normalmente, a lei para atividades que tenham meandros gerenciais complexos, a lei vai determinar que seja feito, vírgula, na forma do regulamento. O regulamento é um decreto. É um decreto que o Poder Executivo vai promulgar, estabelecendo de que maneira que aquela lei vai ser cumprida. Então, se, por exemplo, a lei determina que a aposentadoria seja concedida aos 65 anos de idade, às pessoas que cumpriram certo conjunto de condições, o governo vai baixar um decreto dizendo de que maneira que vai se processar essa ação de conceder a aposentadoria. Que documentos vão ser exigidos, aonde que as pessoas devem se apresentar, quais são os mecanismos que podem ser empregados para você recorrer, eventualmente, uma decisão que você julgue equivocada. Enfim, a maneira de executar a tarefa é parte já da gestão e é estabelecida num decreto. Mas é muito importante perceber que tem que estar escrito em algum lugar. Ou seja, o governo não pode ser discricionário. Ele não é possível ao governo ter como modelo de prestação de serviços a cada situação julgar qual é a melhor maneira de fazer. Isso não está permitido ao governo. O governo precisa descrever a maneira como fará e ele precisa fazer isso de modo não discriminatório, de maneira não discricionária, ou seja, ele tem que baixar uma norma. Ele é obrigado a ter esses procedimentos regrados. Então, quando a lei não é suficiente para definir a maneira de executar, o governo tem autorização de baixar decretos ou de baixar outros atos normativos que podem ser de nível mais baixo. A gente diz de nível mais baixo porque os decretos são assinados pelo presidente da República. Os demais atos são assinados por delegação do presidente da República sempre, tá certo? Que determina os limites em que ministros e outras autoridades podem assinar decretos. Eu estou falando aqui do Executivo Federal. O que eu estou falando do Executivo Federal se aplica também aos estados e aos municípios. Nos estados e nos municípios, a gente substitui a figura do presidente pelo governador e pelo prefeito. E é muito importante a gente ter claro que o presidente da República não exerce autoridade sobre os governadores e sobre os prefeitos. Tá certo? São poderes
federados, são poderes que a autoridade da União, ela não, o prefeito, os governadores e o próprio presidente são subordinados ao Estado, às leis, mas não há uma subordinação entre eles. Agora, ministros estão subordinados ao presidente, secretários de Estado estão subordinados ao governador, secretários municipais estão subordinados ao prefeito. E essas autoridades, ministros, secretários de Estado, secretários municipais, têm possibilidade de baixar regulamentos, resoluções, atos normativos, o nome que venha a ter e que pode variar de instância para instância. Tá certo? Mas existem atos que são baixados pelos ministros, secretários, e existem outros atos que são baixados pelas próprias agências que executam os trabalhos. Então, por exemplo, uma agência reguladora baixa resoluções. A agência reguladora, a Agência Nacional do Petróleo, baixa regulamentos sobre como deva ser executada a atividade de extração, transporte, refino de petróleo no país. A Agência Nacional de Energia Elétrica, idem para geração e distribuição de energia elétrica. A Agência Nacional de Águas determina de que maneira que podem ser empregados os recursos aquíferos de que o Brasil dispõe. Então, isso tudo é escrito, determinado na forma de resoluções. E as resoluções também esclarecem de que maneira que vai ser feita a exigência de que aquelas normas sejam cumpridas. De que forma, que poderes que eu vou conceder, por exemplo, ao fiscal do IBAMA, para que ele chame a polícia, para que ele tome determinada ação, caso ele identifique que algum crime ambiental está sendo cometido. Quais são os limites da atuação de cada agência, qual é a forma de agir, tudo isso tem que estar descrito. E tem que se originar numa lei. Existe uma lei que criou o IBAMA e deu ao IBAMA certos poderes. O presidente da República provavelmente escreverá decretos detalhando esta lei. A autoridade que assumia a presidência do IBAMA vai baixar resoluções dizendo de que maneira que o IBAMA vai desempenhar aquilo que lhe foi delegado pelo presidente da República. E vai descrever de que forma que os poderes que lhe foram concedidos vão ser empregados para garantir que haja a devida supervisão do meio ambiente brasileiro na forma da lei. Okay? Então, esse conjunto de aparatos descreve a maneira do governo executar e gerir o seu dia a dia. A gente até agora falou, então, de decretos, leis, estruturas, e isso é o aparato básico do como agir. O que vai ser feito efetivamente, com que volume de recursos, é determinado nos planos governamentais e nos orçamentos. O processo de planejamento é um processo que antecede a aprovação do plano. É um processo de discutir com todos os atores que se fazem presentes na discussão. Ou seja, o governo pode proativamente buscar esses atores, mas se o governo não fizer isso, os atores procuram o governo. Porque quem tem interesses a defender pratica isso de maneira ativa. Ou seja, você vai ter as associações de diferentes campos empresariais, você vai ter sindicatos, você vai ter todo tipo de grupamento social organizado que tem interesse em algum tipo de ação governamental, buscando canais para que suas intenções se traduzam em algum tipo de programa de governo com algum volume de recursos orçamentários. Para dar um exemplo próximo de vocês, assim, a gente na universidade procura frequentemente identificar oportunidades de pedir recursos para pesquisa, pedir recursos para extensão, pedir recursos para ampliar a oferta de programas educacionais, recursos para fazer a manutenção da infraestrutura da universidade. E isso é feito por todos os canais de que a gente vier dispor. Sejam esses canais canais formais de consulta do Ministério da Educação ou do Ministério do Planejamento, ou sejam canais menos formalizados, em que você tem acesso
e procura ativamente um secretário de Estado, procura a FAPERJ, procura o CNPq, procura a FINEP, procura a CAPES, procura um deputado que tenha a possibilidade de redigir uma emenda e dialogar. A gente sabe que os deputados têm a possibilidade de discricionariamente destinar certo montante de recursos para atividades educacionais. Então, cada ator busca os canais de que dispõe para fazer com que suas intenções sejam representadas nos planos. Isso tudo compõe o processo de planejamento, que no fim gera uma proposta orçamentária que vai ser discutida no Congresso Nacional e, novamente, todas essas forças políticas vão estar presentes e, no final, resulta um plano aprovado e um orçamento aprovado. Esse plano, esse orçamento, é o que compete, no final das contas, à administração fazer com toda aquela gama de recursos que foram aprovados previamente. Okay? Então, o governo deve agir com aquela estrutura, com aqueles recursos humanos, com aquele montante de recursos aprovado no orçamento para executar as atividades permanentes, necessárias, obrigatórias, atividades de Estado, com a potência, com a prioridade que é dada a isso na lei orçamentária, e também ele deve executar tudo aquilo que está autorizado na lei orçamentária, para que não haja sobra de recursos, uma vez que ele não vai poder usar os recursos autorizados para nada que não seja aquilo que foi previsto na lei. A gente tem visto no Brasil, muitas vezes, um contingenciamento sobre os planos governamentais em virtude de problemas de caixa. A gente vai poder conversar sobre isso com um pouquinho mais de calma na próxima aula, que vai estar tratando de novo de temas mais ligados ao planejamento, no próximo módulo, não na próxima aula a 5, tá certo? Esse módulo vai ser mais focado na gestão. No próximo módulo a gente volta para a questão do planejamento e a gente vai discutir um pouco essa questão do que é contingenciamento e por que eventualmente o governo decide não executar aquilo que está autorizado. Mas, em princípio, a norma, assim, em situação normal, o governo quererá executar tudo aquilo que está previsto em lei, tudo aquilo que está autorizado. Tá certo? A gente falava que o governo é uma estrutura que age por delegação do Estado, que ele executa um plano aprovado pelo Congresso Nacional, com os recursos que o Congresso Nacional destinou a ele, com a estrutura de pessoas, com a estrutura gerencial que foi delegada, que foi autorizada, que foi aprovada pela esfera legislativa. O governo é muito grande. O Estado é imenso, os governos são muito grandes. Não é nada fácil garantir que tudo esteja sendo feito exatamente da maneira prevista. Sem que a gente precise supor desonestidade, má intenção, há falhas. A comunicação entre nós nunca é perfeita. Todos nós já experimentamos um momento de pedir que alguém fizesse alguma coisa, essa pessoa de boa fé fazer o que ela entendeu que você pediu, e na hora que você recebe o resultado, você vê que não era o que você esperava. Então, esse mesmo tipo de coisa, numa estrutura muito complexa como é o governo, acontece todos os dias. Então, tem que haver algum tipo de controle ativo para prevenir que isso aconteça o menos possível, para não colocar em risco a administração, para não colocar em risco o mandato do presidente da República, que, no fim das contas, ele é permanentemente controlado e há forças o tempo todo que desejam demonstrar que o presidente da República não está cumprindo com o que deveria. Então, a função dessa estrutura que todo governo tem de controle interno é prevenir essas falhas e tentar alertar a gestão governamental de que ela precisa agir em determinados pontos, porque a comunicação não fluiu bem, porque as coisas não estão funcionando da maneira como foi autorizada e prevista pelas leis e decretos que regulam o assunto. Né? Então, existem controladorias gerais nos ministérios, existem diversas estruturas, secretarias internas de controle, que mantêm, de alguma maneira, a execução da tarefa governamental, a execução em si, o gerenciamento, a gestão, é sob permanente observação para
alertar. A função é a prevenção de falhas, por isso que é um controle interno. Você vai dizer, olha, por favor, toma providência, porque isso aqui não está legal. Ajusta isso, você está gastando mais do que estava previsto. Diminui, corta alguma coisa para que você não extrapole o orçamento. Porque se extrapolar o orçamento, você acaba colocando em risco a aprovação das contas do presidente da República. Então, no final das contas, você precisa controlar. O controle interno é parte da gestão. Ele prepara, escrutina a administração para ver se aquilo que foi planejado e aprovado está sendo de fato executado da maneira correta. E isso tudo é feito de maneira que o governo consiga prestar contas ao Estado. Né? Prestar contas ao Estado é demonstrar ao Poder Legislativo de que tudo foi feito na forma das autorizações legislativas que o governo recebeu. Seja do ponto de vista do orçamento, seja do ponto de vista da forma prevista em lei. A forma prevista em lei também é auditada e monitorada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Mas se o Ministério Público entender que em algum ponto do governo está havendo uma ação criminosa, uma ação irregular que enseje um crime ou algum tipo de prejuízo ao erário, o Ministério Público vai agir e vai apresentar uma denúncia ao Poder Judiciário. Tá certo? Antes disso, as contas, ou durante, as contas do governo vão estar sendo apreciadas pelo Tribunal de Contas. Contas aqui é uma palavra que a gente talvez carregue ela de muito tempo e a gente associa muito a número, mas quando a gente fala conta é no sentido de prestar contas. Não é só falar dos números, é mostrar que executou o que estava previsto, que quando não executou foi por alguma razão de força maior, que executou nos limites do que foi autorizado e nunca extrapolou esses limites, tá certo? Então, esse tipo de prestação de contas o governo tem que fazer permanentemente. O Tribunal de Contas está permanentemente auditando tudo que o governo faz, com a mediação dos órgãos de controle interno, que estão tentando, de alguma maneira, orientar o governo para que faça da maneira correta e demonstre da melhor maneira possível isso aos controles externos. Mais uma vez, os controles externos do Legislativo e do Judiciário. Tá certo? É importante a gente lembrar que a rejeição desse processo de contas enseja a abertura de um processo de impeachment. Né? Ou seja, o líder executivo pode ser impedido porque suas contas foram rejeitadas pelo Congresso Nacional. A rejeição das contas quer dizer, ou seja, você não foi capaz de demonstrar para o Congresso Nacional que você agiu estritamente nos limites autorizados. Você extrapolou a autorização, você traiu a confiança do Poder Legislativo e, por conseguinte, se abre contra você um processo de impeachment. Se a gente tivesse um regime parlamentarista, nessa hora o parlamento votaria a desconfiança do primeiro-ministro e ele cairia imediatamente. O governo seria desfeito. E o próprio parlamento elegeria outro primeiro-ministro imediatamente. Isso não acontece no regime presidencialista, essas transições são mais lentas. Mas, de toda maneira, a gente tem mais ou menos o mesmo tipo de procedimento. Porque no Estado de Direito, o governo tem que se ater ao que foi autorizado pelo Legislativo. Quando isso não ocorre, a gente está saindo de uma estrutura de democracia, de um sistema democrático, para um sistema autoritário, onde o Poder Executivo faz o que quiser. E é importante a gente ter clareza de que a democracia se protege muito fortemente. Porque se você abre a porteira, aí passa a boiada inteira. Então, a democracia ela busca ter todo o tipo de controle sobre aquilo que garante o que é mais fundamental numa democracia, que é a separação de poderes e a supervisão do exercício do poder pelo governo nos limites que a Constituição e a lei autorizam. Esse é o princípio básico do Estado de Direito, e quando isso não é observado, a gente já não vive mais numa democracia. Espero que isso não nos aconteça nunca mais, mas já aconteceu algumas vezes no passado, e quem viveu isso não quer repetir. Então, é importante que a gente
entenda que a democracia tem um valor em si e que ela cria, por necessidade, mecanismos para se perpetuar. Não é para perpetuar nenhum governo, é para perpetuar o Estado de Direito. Que as coisas continuem acontecendo regradas por um sistema de leis e não possam ser decididas por um grupo pequeno de pessoas que não presta contas a ninguém. Então, a base da democracia é a governança, esses checks and balances, como se diz em inglês. São os controles e os balanceamentos para que ninguém tenha poder demais, para que todo mundo fiscalize, todo mundo, e todo mundo garanta que todos aqueles que exercem poder no Estado o façam sob supervisão de outros agentes do Estado. Então, a gestão pública é uma gestão muito diferente da gestão privada. Porque a gestão privada, você está prestando contas única e exclusivamente a quem tem autoridade decorrente da propriedade daquele negócio. Então, se eu tenho uma loja, eu só presto contas a mim mesmo e a meus sócios. Evidentemente que eu tenho que prestar contas de impostos, ninguém está tão sozinho assim no mundo. Agora, eu tenho uma liberdade de ação, eu posso fazer o que eu quiser com o meu negócio, desde que eu não descumpra a lei. Já no governo, não. No governo, o governo só pode fazer aquilo que é autorizado. E a gente poderia se perguntar, por que isso? E a resposta para isso é simples. É porque o Estado monopoliza a força. O governo tem poder demais ao gerir essa força. Então é preciso controlar esse poder e não deixar que ele seja maior do que aquilo que a sociedade precisa. Assim, ninguém quer um governo que tome conta de cada aspecto da sua vida privada. Todo mundo quer que o governo garanta o perfeito e melhor funcionamento da sociedade. Mas não quer uma intromissão excessiva, não quer que o Estado tolhe a nossa liberdade de expressão, nossa liberdade de deslocamento, nossa liberdade de trabalhar, de usar o nosso tempo livre, de conviver com a nossa família. Então, o pacto que, de uma certa maneira, garante o Estado de Direito é um pacto onde o governo é limitado por um conjunto de leis e essas leis têm que ser observadas estritamente. Tá bom? Então, uma boa tarde a todos. Espero que a aula tenha sido dada de uma maneira que tenha sido fácil de acompanhar. E, por favor, me deem qualquer feedback se isso não aconteceu por alguma razão. Muito obrigado.